Então quero compartilhar essa palavra com vocês, uma breve meditação no Evangelho de João, capítulo 15. Estamos aqui de máscara, minha voz não está tão boa, mas eu creio que vocês se esforçarão aí para me ouvir. Eu também vou fazer de tudo para me fazer ouvir neste momento. Evangelho de João, no capítulo de número 15, tem uma passagem que diz assim nessa minha versão. Deixa eu abrir aqui na Bíblia, assim está com o digital. 15, 4, diz assim, ó. Encontrou aí? João capítulo 15, pode abrir sim. E versículo de número 4. A videira verdadeira, né? Ó, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então, eu quero que você feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Nós queremos a tua direção neste momento, pois já lemos aqui que nós devemos permanecer no Senhor. E dessa forma, ó Deus, nós continuaremos recebendo as tuas instruções e sendo direcionados pelo Senhor. Nos ajuda colocando paz em nós, pois nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para o teu Espírito neste momento. Oramos em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus nos toca para que nós abramos o coração para Jesus, isso é algo sobrenatural. E vocês que estão aqui, que já receberam Jesus como Salvador, vocês já tiveram essa experiência de abrir o coração para Deus, para permitir que a graça dele agisse em nosso favor, para que a gente recebesse essa salvação em Cristo Jesus. E desde esse momento do seu novo nascimento, a palavra diz que a partir do momento que nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos nova criatura, e esta é uma palavra que está lá em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a palavra ela vai nos orientando. Como é esse negócio de estar em Cristo? Como é que é viver em Cristo? Como é permanecer em Cristo? Porque parece que não combina muito, né? Porque essa palavra faz uma referência de um estado de espírito, mas também de uma localidade, né? Onde é que está Cristo para eu ir até lá? Ah, vamos lá em Cristo, vamos. Eu saio da minha casa e vou estar em Cristo. Como é que é isso? É algo que precisa ser assim, até semanticamente, né? Falando de uma forma assim da linguagem que a gente utiliza da língua portuguesa. O que é estar em Cristo? Será que a gente poderia fazer aqui alguma definição? E é interessante porque nesse versículo que a gente acabou de ler no Evangelho de João capítulo 15, ele não fala simplesmente dessa questão de estar em Cristo. Porque quando você usa esse verbo estar, você pode agora estar em algum lugar ou vivendo em algum momento, mas logo na sequência você não está mais. Concorda? Então, por exemplo, nós estamos aqui no ambiente de culto e na igreja nesse momento. Daqui a pouco nós vamos fechar aqui, apaga-se a luz e eu estarei aonde? Eu estarei na minha casa, eu estarei em outro lugar. E como é esse lance de estar em Cristo? Porque muitas pessoas, elas agem dessa forma. Elas estão em Cristo em alguns momentos. Elas estão em Cristo em algumas fases da sua vida e as dificuldades se apresentam e se afastam de Cristo e não estão mais na sua presença. E é interessante que essa palavra diz, e ela nos chama a atenção nesse evangelho, que ele nos convida a permanecer nele. E a razão disso tudo é porque ele sabe que nós procuramos na vida outras facilidades. Sabe que se tivesse simplesmente a instrução, você precisa estar em Cristo,
E a gente dá um jeito de escapar da presença de Deus, e em alguns momentos nós não estamos mais. Mas essa palavra é bem específica. Nós precisamos não somente estar em Cristo, mas permanecer. E esse é o grande desafio. Nós precisamos estar nele, não para satisfazer só a nossa necessidade pessoal, mas para nós nos sentirmos seguros, porque é Ele que nos dá força, Ele que nos dá esperança, é Ele que coloca no nosso coração esse sentimento que vai haver um futuro. Nós estamos no meio da pandemia, onde os casos no Brasil, principalmente em São Paulo, têm crescido absurdamente. Mais de 800 pessoas morrendo em um dia, de uma doença só. Nós, no domingo, há 3 dias atrás, eu estava conversando com vocês, e eu falava dos casos no Brasil, que nós éramos o 8º país em maior quantidade de casos desse vírus no mundo, e aí agora já passamos para o 6º lugar, e é muito possível que nessa quantidade de gente que está morrendo todos os dias, nós vamos avançar nesse ranking aí, nós seremos os maiores, ou o país que tem aí a maior quantidade de pessoas com essa doença. Não, guardadas as proporções, né? Então tem ali a quantidade de casos. Nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de casos. Então é algo preocupante. Eu estava falando que, além dessa situação toda, que a gente pode em Cristo ter uma visão de futuro, se nós permanecermos nele. Tem a questão totalmente espiritual, que se essa vida nos acabar agora, nós iremos para onde? Qual é a nossa real esperança? Então, a esperança é permanecermos nele. Ninguém pode experimentar coisa boa, ninguém pode ter paz no seu coração, paz de espírito, sossego, gozo na alma, se não estiver na presença de Jesus. Então, essa palavra de hoje, ela nos convida a confiarmos ainda mais em Deus, mas não só nessa questão assim, filosófica, espiritual, mas que de fato nós tenhamos algum prazer na vida, que demonstre que nós estamos nele. E o que demonstra que nós estamos em Cristo? Não somente essa confiança, eu sei que nada vai me abalar, porque a minha vida permanece em Cristo, mas eu posso externar isso no relacionamento que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta. Hoje está difícil esse negócio de relacionamento, porque a gente não pode aglomerar, a gente não pode estar junto das pessoas, não pode falar com ninguém. Como é que eu demonstro que eu estou em Cristo? Nas pequenas atitudes, como essa, que você saiu de sua casa, veio para cá, se mostra que você permanece em Cristo. Quando eu converso com alguém, quando eu não fico nervoso por qualquer coisa, quando eu demonstro atenção para minha família, com os amigos, quando eu cuido bem do meu dinheiro, quando eu não me desespero, quando eu resolvo uma situação com uma inteligência que vem de Deus, quando eu tomo atitudes que a Bíblia me garante que eu estou tomando uma atitude da forma correta. É claro que no meio do caminho a gente pode deslizar, pode, e sempre acontece, mas se você permanece em Cristo, logo que você desliza, você já se lembra que você está em Cristo, e que você é uma nova criatura, e que você precisa rapidamente voltar ao início de tudo, para que o seu caminho continue sem manchas na presença de Deus. O Senhor, Ele nos ordena nesta noite, nesse momento, a permanecer nele, buscá-lo de todo o coração, entender como é que está aqui a vida, não só na parte externa, mas aqui dentro. Você pode estar aí de máscara, você pode estar com o seu cabelo arrumado ou não, pode pôr a roupa ou não, que você acha boa ou não, mas como é que está aí dentro, na sua vida interior? Essa comunhão com Deus, Ele é presente, isso demonstra que você está nele mesmo. E eu tenho certeza que se você, nesse tempo de crise, estiver se apegando na palavra, se estiver orando, se estiver louvando ao Senhor, pode acontecer qualquer coisa, você estará seguro. E é o que eu profetizo sobre a sua vida.
Nenhuma notícia vai tirar você do prumo, nenhuma notícia vai abalar seu coração. Se os casos explodirem aqui, a doença chegar, você não vai se abalar, porque você permanece no Senhor. Se nós agirmos dessa forma, não somente estaremos só seguros, mas nós estaremos satisfeitos, aliviados, felizes. E principalmente, cumprindo essa palavra aqui, nós daremos frutos. Os frutos, quando eu olho para uma árvore, eu sei que ela está crescendo, mas eu sei que ela presta para alguma coisa se ela me dá um fruto. Então, no próprio exemplo de Jesus com a figueira foi assim. O fruto é algo que eu vejo, é algo palpável. O que as pessoas estão olhando para mim, vendo que eu produzo fruto. E aí não é trabalhar para o Senhor simplesmente. A gente podia aqui fazer uma outra pregação que mostra a evidência desses frutos. Mas entre tudo, que nós tenhamos uma vida de oferecer sacrifícios de louvor a Deus, assim como está escrito lá em Hebreus capítulo 13 e versículo de número 15. Se você puder abrir aí o livro de Hebreus, no capítulo 13, diz assim, vou abrir aqui e nós finalizamos. Hebreus 13, versículo 15. Se nós fizermos isso aqui, a nossa vida vai estar alinhada com os propósitos de Deus, e nós não vamos estar preocupados se estamos ou não produzindo frutos, mas porque será algo natural. É como uma árvore, né? Você acha que ela está pensando como que ela tem que produzir fruto? Não, naturalmente isso acontece se você permanecer em Deus. Olha lá, Hebreus 13, 15 diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor, esse louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. É esse sacrifício de louvor que você precisa oferecer ao Senhor. Esse fruto, ele sai dos seus lábios. Se você confessa Jesus, esse é o fruto, e você vai ver os benefícios de Deus para a sua vida. E não somente esse benefício, né? Eu já falei aqui, você vai sentir segurança, você vai sentir paz, você vai sentir que permanecendo nele, o Senhor está ao seu redor, te guardando e te livrando em todos os seus caminhos. Amém? Amém. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e receba essa palavra com muita fé, porque o Senhor está te alimentando. Esse é um alimento de Deus para a tua vida. Creia nisso, e você vai sair daqui diferente. O Senhor vai colocar em você esse alimento que vai fazer com que você prossiga com fé, para não desistir. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pela ministração do teu Espírito. Que esta palavra seja para nós como o alimento e a força necessária para sobrevivermos e para vivermos de uma forma corajosa na tua presença, enfrentando todos os desafios. Assim, ó Deus, como nós lemos aqui, nós queremos permanecer no Senhor, recebendo esta exortação de que a nossa vida não tem sentido se estivermos distantes ou se nós não estivermos no Senhor, e que o Senhor nos ajude a produzir frutos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sentir esta paz, pois nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, abençoando uns aos outros, em nome de Cristo Jesus. Amém, e graças a Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente, em nome de Jesus.